Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente o que eu fiz para conseguir prever essas movimentações de queda que vou mostrar aqui. Tudo começa no contexto de D1. Aqui ele fez essa zona, o mercado sobe, corrige, sobe novamente, quebra para baixo formando um choque, quebra para cima formando o POI de continuidade. Essa é uma zona de demanda que, quando quebrada fortemente dessa forma, cria essa zona de oferta aqui. Baixando o tempo gráfico, a gente consegue perceber que bem nessa zona foi feita aqui a distribuição. Baixando mais o tempo gráfico para refinar a distribuição, conseguimos ver essa estrutura lateral em cima de uma zona de oferta e com essa característica, furando bem os fundos e lateralizando aqui nos 50% de baixo da estrutura, como eu digo nas aulas de Wyckoff. Após essa lateralização, o mercado manipula forte para cima, fazendo um up thrust after distribution, que é um movimento forte de alta, depois que toda essa distribuição aqui já aconteceu, claro, em cima da zona de oferta. O mercado quebra forte para baixo, criando esse choque, volta a testar o choque, para dar continuidade de baixa, dando ótimas oportunidades de entrada a partir daí. Voltando para o tempo gráfico aqui de H2, a gente consegue ver esse padrão aqui. O mercado estava caindo fraco nessa zona e ganhou força repentinamente, criando esse conceito aqui chamado de ganho de velocidade à direita, que deixa toda essa zona aqui como uma zona de oferta. Subindo novamente o tempo gráfico para a gente conseguir ver esse contexto, aqui é outro local onde o mercado sobe, corrige, renova máximas antes de fazer um choque e renovar a máxima novamente, criando essa zona de demanda aqui, que novamente, quando quebrado com força, vai gerar essa zona de oferta aqui, que foi 100% respeitada e feito novamente a distribuição bem em cima dessa zona. Só removendo para não ficar sujo, subindo para H4, a gente também consegue ver esse POI de continuidade aqui, maravilhoso. 1, 2, 3, quebra para cima e quebra bem forte para baixo, deixando essa zona de oferta aqui, que eu fico de olho agora, caso o mercado queira retornar e mitigar essa zona para continuar caindo. Então é isso, é uma técnica super simples que deu ótimos pontos de entrada. Tanto aqui, onde o mercado mitigou essa zona de oferta, acima da estrutura. Nesse retorno à estrutura aqui, que foi o teste do choque depois dessa lateralização. Ativando aqui o indicador de Gann, a gente consegue perceber alguns pontos muito relevantes. Aqui já era o teste do choque, respeitou perfeitamente o meu indicador, em H4. Aqui tem outro ponto onde H4 o mercado quis respeitar perfeitamente, assim como aqui e também aqui. Olhando para outros tempos gráficos, vemos que H2 deixou mais nítido ainda esse momentum de queda, assim como em outras zonas, nessa região aqui. H1 também deu boas oportunidades, sendo as melhores essa e essa aqui, e também temos tempos gráficos menores, como M30, que foi muito útil nessa zona aqui e nessa, assim como nessa região aqui. E mais no finalzinho do movimento, também nessa zona. M15 também teve seus momentos, sendo os principais dessa queda logo aqui no início, aqui quando a movimentação forte já tinha começado, antes de dar essa continuidade bem relevante. Aqui aproximou de uma forma relevante também antes dessa pernada forte de baixa. E aqui no final da movimentação, nessa região aqui, olhando para essa outra lateralização aqui nessa zona, em cima daquela zona de demanda de D1, a gente consegue perceber alguns contextos também contra essa queda, mostrando que tem ótimos pontos e um contexto de tempo gráfico maior que a gente consegue pegar movimentos contra a tendência maior, como nesses exemplos aqui. Aqui é um ponto excelente para a gente também pegar o resto desse movimento de continuidade.
Aqui é outro local onde M15 deu um ótimo contexto para continuidade. E esses contextos se repetem em tempos gráficos menores também. Também temos essa zona aqui, que deu rejeições muito boas nessa região aqui, com um contexto um pouco mais específico que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui o mercado estava mitigando esse fundo de liquidez bem relevante aqui e estava dentro de um cenário aqui em um ganho de velocidade, porém aqui em uma perda de velocidade, onde o mercado antes caía forte e continuou caindo, só que bem mais relutante, mostrando então que poderíamos ter esse padrão de reversão aqui, apoiada pela média lá embaixo. Olhando para outros tempos gráficos, dá para ver essa fractalidade aqui, mostrando então vários subpontos que fica interessante a gente ficar de olho em uma confirmação que eu utilizo em M1, como esses vários pontos que eu estou marcando aqui. Como vocês podem ver, vários pontos onde fractalmente o mercado dá essas oportunidades, mas cada vez mais a gente vai descendo o tempo gráfico e fica mais e mais difícil olhar o contexto original. Porém, quando a gente está operando nesses períodos, claro, você abaixa o tempo gráfico, o gráfico não vai sair daquele período que você está olhando e a gente vai conseguir então fazer uma análise bem precisa dessa situação. Mostrando pontos aqui também em M3 que ficaram muito bons para pegar uma continuidade, como por exemplo esse aqui embaixo, e claramente alguns pontos vão ser repetidos, tá? E não tem problema nenhum nisso. E nem todo ponto que eu estou colocando também vai ser um ótimo ponto para continuidade, porque tem invalidades também contra. Por hoje é isso. Espero ter conseguido mostrar bem essa minha visão de mercado. Tamo junto e abraço.